Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Agora nossa aula será para os nonos anos e a EJA 4, tá? Peguem seus materiais para alguma anotação. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Não esqueçam de informar. Vamos dar início agora à nossa aula de hoje, aula 17 de Geografia, tá? Então, como de costume, vamos fazer a correção da aula anterior, da aula passada que vocês receberam aí. Então, corrijam aí. Ó. A primeira questão dizia, ó, que área do conhecimento que se preocupa em estudar as dinâmicas referentes ao extrato superficial da crosta terrestre. Então, nós vimos na aula passada que essa ciência é chamada de geomorfologia, tá? Alternativa B. Segunda questão. É o continente dos contrastes, apresentando uma elevada variação climática, geomorfológica. Pode-se dividir o continente em 3 grandes regiões. Em qual localiza-se a Sibéria? Então, nós vimos na aula passada sobre o continente asiático. Então, a Sibéria é uma região da Ásia que compreende a região norte, tá? A região norte da África. Letra A. Terceiro, o relevo da Ásia abriga diversas formas existentes. Analise o fragmento. A cadeia de montanhas, Cordilheira do Himalaia, no Nepal, é a fronteira natural entre Europa e Ásia. A afirmação encontra-se. Então, com certeza, a alternativa B. É falso, tá? A fronteira natural não é a Cordilheira do Himalaia, e sim os Montes Urais. Então, é falso. Quarto, há 4 tipos de climas predominantes na Ásia. Qual o tipo de clima no interior do continente, com altas temperaturas, seco e de pouquíssimas chuvas anuais? Então, só pode ser a alternativa D, né? O clima desértico, com certeza. Quinto, a hidrografia da Ásia apresenta rios, lagos e até mares, que possuem uma grande importância para suas regiões. Qual o mar da Ásia Central banha países como a Rússia, Cazaquistão e o Irã? Então, com certeza, é a alternativa C, o Mar Cáspio, tá? Esse mar gigante, né, de muita influência no continente asiático. Tá, feita a nossa correção, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Vamos permanecer no continente asiático, porém agora falar da economia, da indústria e inovações tecnológicas nesse que é o maior continente do planeta, tá? Então vamos lá, a Ásia, nós já vimos em aulas passadas, né, é disparado o maior continente do mundo e abriga a maior parte da população mundial, com grandes disparidades econômicas e culturais. O maior continente em extensão, quase 60% da população mundial fica na Ásia, né? Tem aí os países em população no mundo, o maior país em extensão, aí em vermelho, né, que é a Rússia. Então, um continente gigantesco que é regionalizado. Vários países com suas culturas diferentes, religiões, tribos, etnias. Então, é um gigante, tá? Então, para estudar um pouco da Ásia, nós vamos regionalizar ele. Então, vamos ver um pouco de cada região, né? Que é essa divisão desse grande continente. Que divisão é essa? Olha, é tão grande que existem divisões regionais. Então, cada parte da África vai ser uma regionalização diferente. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada região dessa. Ó. Ásia Setentrional, Ásia Central, aí em rosa, né? O Oriente Médio, aquela região ali na cor verde, Ásia Meridional, né, a parte sul, o Sudeste Asiático, ali aquele conjunto de ilhas, e o Extremo Oriente, né, também essa em cor amarela. Vamos ver um pouquinho de cada um, tá? Então vamos começar aí, ó. Ásia Setentrional, ou seja, a parte norte
sempre norte, tá? Setentrional. Um pouco da economia e características, olha. É a região norte da Ásia, é composta pela Rússia e parte da Mongólia. Região que compreende a Sibéria, tá? É a parte mais fria ali da Rússia, é uma sub-região da Rússia. A opção pela indústria de base, em detrimento da de bens e serviços, na antiga URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Vocês viram na Guerra Fria, um pouco disso lá na disciplina de História. Então essa junção de países lá da Guerra Fria fez com que a indústria russa ainda hoje sofra para se adaptar à economia de mercado. Como na Guerra Fria essa grande região vivia sob o domínio soviético e socialista, não se adequou ao mercado atual, que é o mercado capitalista. Então a indústria que permanece é a indústria de base, a indústria agrícola, de petróleo, né, de extração mineral. Isso também é uma cultura lá da Guerra Fria, tá? Indústria de base, olha, na África setentrional, na parte norte. Então algumas indústrias, por exemplo, na região da Sibéria, a extração de petróleo, olha aí, ó, feita no gelo, tá? Então eles têm lá os poços de petróleo, é uma região muito rica também em petróleo. O carvão mineral, olha, sendo aí distribuído, né, pelas ferrovias. A indústria da defesa, né, do exército, que é muito forte, sempre foi forte na União Soviética e continua sendo forte com a Rússia. Então essa imagem temos aí o presidente da Rússia atual, né, o Vladimir Putin, onde ele investe muito nessa questão de defesa, na indústria armamentista, a indústria de defesa, ali, os tanques de guerra, bombas, armamentos. É um grande exército no mundo hoje, poderosíssimo, né, na questão armamentista e nuclear. Ásia Central, olha, vamos agora para a parte central da Ásia. Economia e características. É a região, podemos dizer, menos desenvolvida da Ásia. Países que faziam parte da antiga União Soviética. Então, quando existia a União Soviética, a maioria desses países era junto naquele agrupamento de países, né, na questão socialista da Guerra Fria. E com o desligamento, né, a questão da formação dos estados independentes, da comunidade dos estados independentes, que é a CEI, então esses países se tornaram independentes. Porém, a economia não evoluiu com a evolução mundial. Então ainda temos aí questões muito precárias na questão econômica. Alguns desses países, né, ainda são governados por ditaduras. São independentes, mas governados por ditadores. Alguns até por grupos terroristas, como é o caso aí do Afeganistão, que hoje é dominado, né, pelo Talibã. Sem dúvida, um grupo terrorista lá que tomou o poder. É o Turcomenistão, país ainda de ditadura. Então é uma questão muito complexa aí a Ásia Central, tá? A economia da Ásia Central está ligada ao setor primário da economia, ou seja, o primeiro, com a agropecuária ocupando um espaço importante. Os principais produtos agrícolas são o algodão e frutas, que necessitam de um sistema de irrigação para manter sua produtividade. Na agropecuária, podemos observar uma grande importância dos rebanhos, caprinos e ovinos. Então, olha aí a imagem, um pouco da atividade agrícola da Ásia Central, como é feito ainda manualmente, não são países tecnológicos. A questão do algodão, olha, é um dos maiores produtores, sem dúvida, da Ásia. O algodão para exportação também. Olha aí, ó, os agricultores, é muita mão de obra, pouca tecnologia. Então é uma característica de um setor primário nesses países, tá? Oriente Médio, vamos para o Oriente Médio agora. Economia e características. A região do Oriente Médio, também chamada de Médio Oriente, recebe esse nome por causa da sua localização geográfica.
ela está na porção oeste, né, do continente asiático, mas em uma área que faz fronteira tanto com a Europa com a África. Então, é a região de ligação. Vai fazer uma ligação geográfica aí com o continente africano, ali pelo Egito, e com a Europa, né, pegando ali a Turquia e chegando no continente europeu. Então, é uma ligação. Por isso, está na parte oriente, mas no médio ali, ó, quase no meio, entre os três continentes. Então, por isso, Oriente Médio. Tá? Alguns países aí muito conhecidos, ó. O próprio Iraque, né, onde fica o próprio Israel, desculpa, onde fica Jerusalém, tá? Vários países aí, como os Emirados Árabes, onde fica Dubai. Então, contraste. Países muito desenvolvidos, países pouco desenvolvidos. É uma região muito específica. Os países do Oriente Médio têm na sua exploração de petróleo sua principal fonte de riqueza, detendo 60% das reservas mundiais dessa fonte energética. Sem dúvida, a fonte de riqueza de lá é o petróleo. É a região que mais tem petróleo no mundo. Então, por isso, tem países ali muito fortes, muito ricos, e outros que entram em conflitos, né, com outras nações para assegurar suas reservas. Isso acontece, né, em alguns conflitos, algumas guerras. Sempre tem uma guerra, a guerra do Iraque, do Afeganistão, de vez em quando aparece. A questão do petróleo também é muito forte, é influenciada nesses conflitos. Muitos países fazem parte do bloco econômico chamado de OPEP, que quer dizer, olha, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que regula o preço do petróleo no mundo. Então tudo vai passar pela OPEP, a questão do preço do barril de petróleo, tá? O câmbio, o mercado global financeiro. Uma exceção, olha, Israel é a única exceção a esse cenário, já que possui uma economia industrial diversificada e de alta tecnologia. É um dos países que mais cresce economicamente por conta da tecnologia. Então Israel hoje é um polo tecnológico muito importante ali do Oriente Médio. Fonte de riquezas e desenvolvimento. Olha aí, ó. Além do petróleo, que sem dúvida é a maior fonte de riqueza lá, o turismo é outra atividade rentável para os países do Oriente Médio. Então, com a força do petróleo, o poder, o dinheiro investido, o dinheiro que eles têm lá através dessa extração de petróleo, olha aí, os grandes sheiks, né? As pessoas das mais ricas do planeta são esses barões do petróleo, os sheiks, né? Graças à sua cultura. Eles vão investir seu dinheiro nessas cidades, ó, e vão transformar cidades que antes eram desertos em cidades tecnológicas, turísticas, riquíssimas, não é? Um exemplo disso aí é Dubai. Ó. Olha a construção de Dubai em pouco período de tempo. Dubai sai de uma cidade extremamente pobre, num deserto, e se torna hoje uma das mais ricas e tecnológicas do mundo. Aí o centro de Dubai, os prédios, né, os arranha-céus mais altos do mundo, inclusive o mais alto do mundo, fica aí no centro de Dubai. Então veja que tecnologia, que investimento. Claro que por trás de toda essa riqueza, todo esse luxo, tem aí trabalho escravo, milhares de imigrantes de outros países que foram trabalhar e vão trabalhar em Dubai para ganhar salário mínimo, para tentar sobreviver, mas chegando lá, vão para o subúrbio da cidade, para as favelas. Isso é o lado negro, né? Tem um luxo para os ricos e poderosos que podem ir desfrutar dessa riqueza, mas quem realmente construiu está aí no subúrbio, até passando fome e necessidades. É o lado obscuro dessas grandes riquezas. Quem constrói é sempre a parte fraca, não é? E dificilmente vai sair dessa classe social. Então Dubai é uma espécie de riqueza, de luxo, mas por trás tem todo um sistema ainda de escravidão. Ásia Meridional, olha, né? A parte sul da Ásia, olha aí no mapa, né? Compostos aí por Bangladesh, pela Índia, né? Pelo Nepal, Paquistão, alguns países aí do sul da Ásia.
Olha a economia da Ásia Meridional, olha, presta atenção. Sua economia depende basicamente do setor primário, principalmente algodão, trigo e arroz. Há exceções como Bangladesh, que é um dos maiores exportadores de produto têxtil no mundo. Devido à mão de obra barata, com muitas empresas estrangeiras produzem suas roupas nesse país. Então, é o que o capitalismo pede. Países aí com muita mão de obra barata, colocam suas filiais, vão investir, principalmente na indústria têxtil. Essa população vai trabalhar por um salário mínimo, pouco, né, sem direitos, e vão fornecer muitos produtos para essas grandes empresas, que chegando lá, vão colocar um preço atribuído muito maior do que o preço que foi pago nesse país. Porque muitas vezes estão livres aí de impostos, né, ajudas fiscais, leis trabalhistas que não existem. Então sai muito mais barato eles produzirem nesses países do que no seu país de origem, por conta das leis trabalhistas e dos impostos. Então por isso, tem trabalho, né? O salário é baixo, sem direito, mas eles vão lucrar depois em cima desse tipo de trabalho. Então isso acontece muito, não só lá, mas em outros países também, da África, por exemplo. E também a plantação aí de algodão, né? Para abastecer esse mercado têxtil, que é a indústria têxtil, de tecido, de costura, tá? Muito conhecida aqui também, na região de Pernambuco, onde a gente vive. A Índia, ó, é outra exceção. Com uma população de 1,3 bilhões, né, de pessoas, é um grande investimento um grande investimento em educação, transformou-se no segundo maior exportador de softwares do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A Índia é um exemplo maciço de investimento em educação. É a segunda maior população do mundo, mas de um tempo para cá, né, de um período para cá recente, o investimento em educação é muito forte, muito maciço. A tecnologia avança muito rápido. Então tem uma grande população, tem educação, tem tecnologia. Se transformou hoje num grande polo tecnológico do mundo. Olha aí, ó, exportadores de software, os programas de computação, a inteligência do computador, do celular. O tablet mais barato do mundo é fabricado com tecnologia indiana. Tá vendo? Então é um avanço que é um dos países hoje, né, junto com a China, que mais cresce. E a tecnologia influencia demais. A indústria, olha aí, ó, espacial indiana também está crescendo muito, graças a esse avanço tecnológico. Então, por isso a tecnologia, o investimento na educação é tão importante para a soberania de um país. Olha aí, a nova Índia, uma promessa para o mundo. Sem dúvida, é um país dos que mais cresce. Inclusive, a produção de vacinas para a Covid, a questão de insumos, né, de produtos para abastecer os hospitais, a indústria farmacêutica, vai sair também lá da Índia. O Sudeste Asiático, olha, é uma das 6 regiões da Ásia e engloba uma parte do continente, incluindo a península da Indochina e uma grande quantidade de ilhas. Olha aí a península, olha aí, parte que pega fronteira com a Índia, né, em direção às ilhas aí do Oceano Índico, com Vietnã, Tailândia, né, a própria Indonésia, que é um dos países mais populosos do mundo, tá? Então é a questão das ilhas, dos arquipélagos lá da Ásia. A economia, ó, tem uma economia voltada ao setor primário ainda. A atividade industrial é significativa, em Singapura, por exemplo, com um dos portos mais movimentados do mundo. E a Malásia, país com reconhecido crescimento econômico e importância no comércio mundial. O Sudeste Asiático também é uma região em crescimento de tecnologia, de economia. Temos aí, ó, a imagem do porto em Singapura, um dos maiores do mundo, que mais vão exportar produtos, né? Trazer e levar produtos para todo mundo. E as Torres Patronas ali no centro da Malásia,
uma das construções mais bonitas do mundo. Essas torres aí estão entre as mais altas do planeta Terra. Então veja aí que construção, que investimento feito. Então é um país turístico de tecnologia avançada. E agora o Extremo Oriente, olha, região mais desenvolvida e rica da Ásia. Encontram-se duas grandes potências econômicas do mundo. Então quando se fala em Extremo Oriente, né? Então nós temos aí, com certeza, a China e o Japão liderando essa questão. Por quê? Porque são as duas potências no mundo, né? Segunda e terceira maior economia no mundo. Então é a região mais rica, mais desenvolvida, mais povoada da Terra. A cultura oriental japonesa, né? A economia, olha, algumas características. As economias na região se caracterizam por produtos industrializados de alta tecnologia, principalmente Japão e Coreia do Sul, né? E produtos de baixo valor agregado, que é a questão da China. Então, quando se fala em tecnologia, não podemos esquecer o Japão. É sem dúvida a nação que mais evolui tecnologicamente. A questão de máquinas, de robôs, a robótica japonesa, ela já começa a ser trabalhada no ensino básico, no ensino fundamental das crianças na escola. É uma tecnologia de ponta, tá? A questão da indústria automobilística, com indústrias muito conhecidas, nossa, como a Toyota, né? A própria Honda, que a fábrica de motos aqui mais vendida no Brasil, né? Então é uma tecnologia muito desenvolvida, a tecnologia japonesa. A Coreia do Sul não fica atrás, tá? É um dos países que mais crescem hoje na questão tecnológica. Inclusive é lá que fica a Samsung, essa marca tão rica, tão poderosa no mundo hoje. Inclusive você pode estar assistindo essa aula com um celular da Samsung, que fica na Coreia do Sul, a sua sede, tá? E a questão da China, olha aí. O grande trunfo da China é seu grande contingente populacional, que gera um grande mercado interno e oferta de mão de obra. É o país que mais cresce economicamente no mundo, sem dúvida. Por quê? A maior população do mundo, uma mão de obra abundante, gigantesca. Então tem trabalho, tem mão de obra. O valor do salário é agregado, é baixo. Então eles vão produzir muito, vão trabalhar muito. Tá? A moeda chinesa não é muito valorizada lá, não vale muito. Porém, quando eles vendem, quando eles exportam, eles utilizam moeda de outros países, então vai agregar esse valor. É muito rico, muito forte. É o país que mais produz produtos de acessórios tecnológicos, pendrives, brinquedos. Olha aí, ó, eles formatando aí o hardware, né, a parte física dos notebooks, dos computadores. É uma indústria que cresce bastante. Então, junta com a grande população, a tendência é evolução. Cresce muito o PIB chinês a cada ano. Inclusive, no ano da pandemia, com todo o mundo em recessão, a economia chinesa ainda cresceu. Para você ter ideia da potência que eles têm, né, nessa reconstrução econômica. Aqui nossas referências, né, da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau.